No oferecimento de LEDs Íntima, está no ar o Prosa Café de hoje, com a presença ilustre do Fernando Pires, ele que é secretário de Educação e vai conversar com a gente, vai contar para a gente tudo sobre o futuro da educação de Itapaci. Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. Primeiro, agradecer a você pelo convite, dizer que me sinto muito lisonjeado por estar aqui, representando algo que é tão importante dentro da nossa sociedade, que é a educação. Eu que agradeço, sei que você tem, né, tantos afazeres, tanta coisa para fazer, tanta gente para cuidar, mas mesmo assim você conseguiu encaixar na sua agenda aí e estar presente com a gente. E eu já quero estender esse agradecimento também ao Vital Rafael, da comunicação, ao Éder e também à Aritana, que são os assessores pedagógicos que estão nos acompanhando aqui em off. Obrigado a vocês pelo trabalho que vocês fazem, obrigado, Vital Rafael, pela sua presença aqui, pelo trabalho que você faz. Eu já quero começar perguntando para você qual que é a sua visão para a educação em Itapaci e como que você planeja implementar como sendo o secretário da educação. Muito bem, vamos falar de educação, né? Para começar a falar de educação, acho que é necessário nós falarmos primeiro de uma visão que é uma visão mais holística, essa visão mais ampla, de alcançar realmente uma transformação social, porque a educação é isso, é você falar que ela vai gerar transformação social, ela vai auxiliar nessa tomada de decisão para que a sociedade, num contexto macro, ela se transforme nos pontos positivos. E aí, eu gosto sempre de citar, me basear, né, cientificamente falando, em legislações. Na nossa lei maior, que é da Constituição Federal, lá no artigo 205, ela vai falar justamente que a educação ela é um dever do Estado, é um dever da família, e que nós todos, né, em um conjunto e numa parceria máxima, nós todos somos responsáveis por essa educação, Douglas. E essa educação, aí justamente a legislação termina falando que ela precisa fazer com que o cidadão se torne um cidadão crítico, um cidadão participativo, um cidadão que tenha autonomia dentro dessa sociedade que nós vivemos, né? E isso aí está previsto lá dentro da Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei maior da nossa educação, e também da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que hoje nós, sobretudo a educação municipal, nós nos pautamos muito na BNCC, né? Então, falar de educação é pensar nisso, falar de uma visão mais ampla, de uma visão que vai buscar formar nossas crianças, nossos jovens, numa gama mais ampla, pensar numa transformação social, mas que faça todos os nossos alunos serem formados por completo, integralmente. Essa é a visão. E, de certa forma, firmar essa palavra parceria. A educação não caminha só. Nós precisamos de pensar numa educação que necessita, por exemplo, dentro da Prefeitura Municipal, de todas as outras secretarias. Nós precisamos da ação em conjunta com o prefeito, com os professores, com os pais, com os alunos e com a comunidade. É mais ou menos essa linha, isso, né? Eu percebo que quando você fala sobre educação, seus olhos brilham, a gente percebe que você tem muito amor pela educação. Eu perguntaria quais os desafios que você já está enfrentando e como que você faz para superar esses desafios. Douglas, é até interessante quando você fala de que o olhar brilha. Eu acredito que em toda a profissão nós precisamos ter esse olhar que brilha, essa paixão. Eu acredito que a minha profissão é uma vocação. No entanto, quando o Fábio me convocou e me disse que eu gostaria que eu fosse o secretário municipal de educação, eu disse que eu encaro como uma missão. Eu acho que é uma missão. E aí me recordo lá da época de magistério, ainda que antigamente era curso técnico concomitante, e formava para o que hoje é o ensino médio, né? Eu era do curso de contabilidade, e um dia uma professora, que inclusive marcou muito a minha vida, ela me chamou, a professora Nedina Vilela, que é uma das grandes formadoras aqui de Itapaci, da educação infantil, e ela, juntamente com a professora Danúbia, elas me chamaram e falaram: você tem que ir para a educação. Você tem um olhar que vai cair lá na educação. E eu acredito que assim são todos os professores. Mas quando você fala de desafios, a educação, assim como toda a área, mas a educação, e hoje a rede municipal de educação em Itapaci, para você ter uma noção, nós contamos com hoje mais de 2.300 matrículas ativas. Então é um desafio gigante. Temos que convir que é um desafio. São muitas pessoas estudando, né? Muitas pessoas, Douglas, e se você for pensar que aí nós temos um pai, uma mãe, ou outras pessoas que estão envolvidas, então nós vamos multiplicar isso por quantos, né?
Mas aí os desafios são gigantes. Mas o principal desafio que hoje, ao pegar essa secretaria, é pensar na qualidade da educação. É pensar em uma educação que, de fato, ela não venha trazer somente números, ela não venha trazer somente infraestrutura, mas que ela venha trazer qualidade nessa aprendizagem. Esse é o principal desafio que nós temos, né? E aí, tendo qualidade na educação, nós vamos melhorar nossos índices de aprendizagem. Hoje, a rede municipal, ela precisa, e nós vamos fazer essa reunião de pactuação, os meus assessores estão ali, sabem disso, para que nós possamos pactuar a meta de onde nós queremos chegar. A educação hoje ela é medida por índices, né? Por exemplo, nós temos hoje, esse ano, a prova do IDEB, que mede o nível de aprendizagem. E nós precisamos alcançar essa meta. Essa meta não foi alcançada na última gestão, mas agora nós vamos correr atrás, buscando parcerias, buscando fazer com que nós possamos chegar lá. E mais do que isso, para poder chegar nessa meta e criar e superar esses desafios, é pensar nessa parceria com a comunidade. Eu vejo que hoje um dos grandes problemas que nós temos é enganjar toda essa comunidade escolar. Envolver todo mundo. Envolver esses pais, esses alunos, e fazer realmente uma comunidade escolar forte, uma comunidade escolar que vai combater a evasão escolar, que vai combater o baixo índice de desenvolvimento, né? Então, os desafios são muitos, mas precisa sobrar disposição. E aí é por isso que nós estamos aqui, né? Porque disposição nós temos para, inclusive, como você falou, nós estamos num período noturno já, mas porque a educação não para, ela é diária, né? No oferecimento de RS Solar, energia renovável e de qualidade que garante para você até 95% de economia. Você está acompanhando o nosso prosa de hoje com o Fernando Pires, ele que é secretário de Educação aqui de Itapaci. Lembrando que se você conhece alguém que quer e precisa conhecer e saber mais sobre a educação aqui do nosso município, os novos rumos da educação, manda esse link, curte, compartilha, comenta. Se você tiver pergunta, pode perguntar, pode mandar aí que a gente vai dar o feedback para você. Dando sequência por aqui, como que você pretende melhorar a infraestrutura das escolas e assim oferecer mais segurança para os alunos? Olha, como eu falei para você que a rede hoje ela é grande, isso também, claro, que não deixa de envolver infraestrutura. Sim. Nós temos que pensar que para englobar 2.300 alunos, nós temos que ter uma estrutura grande. Isso. Né? Hoje a rede ela conta com 7 unidades escolares. Dessas 7 unidades escolares, nós temos 3 como escola e o restante como creches. Né? Nós somos responsáveis, e é bom frisar para quem nos acompanha, que a rede municipal de ensino ela é responsável pela educação infantil, que compreende creche, pré-escola, e também pelo ensino fundamental, de 1º a 5º ano e 6º a 9º ano. Então, essa é a nossa responsabilidade. Né? Primeiro, um dos pontos positivos foi essa ampliação, isso deve ser dito. Né? Ampliou-se muito. Antigamente, nós tínhamos a Escola Municipal Leão José de Santana e as 2 creches, Menino Jesus 1 e 2. Hoje nós temos, como eu disse, 7 unidades. Isso já foi positivo. Mas, Douglas, nós precisamos de mais escola. Nós precisamos de mais creche. Precisa construir mais. Né? Precisamos construir mais. E onde que nós vamos buscar isso? Através de parcerias. Com quem? Com o governo federal, com o governo estadual. E aí, nesse ponto, entra o nosso prefeito, com a articulação política, para ir atrás, correr dessas emendas. E é um dos pontos que está no plano de governo do Dr. Fábio. Ir atrás de mais emenda para a construção de uma escola, por exemplo, seria extremamente importante a construção de uma escola lá na saída do Isidório, por ali. Porque lá nós temos uma creche, mas nós precisamos de uma unidade escolar para atender ali, né? Até porque, por ser, tipo, as crianças têm que sair de lá e ir para as escolas em outros setores que acaba sendo longe, isso. Tem toda essa logística, né? Hoje a criança que sai de lá ela tem 2 opções, 3 opções na verdade. Ela sai ou para a escola do Planalto, que é a escola Antônio Mendes, ou para a escola aqui no setor aeroporto, que é a escola Leão José de Santana, ou para a escola do Colégio Assunção, que nós temos o convênio com o Colégio Assunção também, né? Mas nós falamos assim, mas nós temos a rede de transporte escolar. Mas claro que se nós tivéssemos uma escola perto da sua casa, era muito melhor. Com né? certeza, mais cômodo, mais fácil. Mais cômodo, menos trabalhoso. E um outro desafio, e que é justamente para melhorar, eu disse isso na semana pedagógica com os professores, e o Fábio já fez esse compromisso também, é nós reformarmos algumas escolas. Nós precisamos reformar, sobretudo, a Escola Leão José de Santana, que é a escola mãe, eu falo que é a nossa escola mãe. Éder,
a Aritana, que estão aqui, e eu, nós já trabalhamos lá. Então, nós precisamos, de fato, dar uma reforma naquela escola. Mas nós precisamos também, dentro dessa questão de infraestrutura, equipar nossas escolas. Um exemplo clássico, a escola do Antônio Mendes, por exemplo, se inaugurou toda bonita no prédio, mas nós entramos, não tinha uma cortina, e aí o sol pega muito forte na janela, a cozinha não estava toda equipada com panelas, então essa parte estrutural diz respeito a todas essas questões. A escola se divide em pedagógico e estrutura, então a parte estrutural ela depende muito disso. Quando se fala em qualidade da educação, né, na questão de melhorar a qualidade da educação, para garantir que esses alunos tenham uma educação mesmo de qualidade, o que vem assim em sua mente, assim, logo de imediato? O que você pensa nessa questão da qualidade? Pergunta de extrema importância, porque né, a gente fala isso muito na educação, né? Sim. Se torna até clichê de repetir que precisa de uma educação de qualidade. Uhum. Mas buscar essa qualidade de educação, primeiro ponto, é buscar essa parceria com toda a comunidade escolar. Mas no que tange ao governo municipal, um dos pontos que nós já estamos traçando e que nós vamos correr atrás é a busca por um material pedagógico, né, um material didático pedagógico que seja de apoio para solucionar essa problemática. Hoje a rede ela trabalha com a parceria com o governo federal, com o livro didático, PNLD, né? Mas nós precisamos de mais. Precisamos avançar para essa qualidade buscando mais material pedagógico. Sabe? Então nós já estamos em busca, já conversei com o Fábio, já conversei com meus assessores pedagógicos, nós estamos em busca de um material pedagógico que venha complementar para que os professores possam, para toda a rede, do maternal até o 9º ano, que possa ter um material pedagógico que seja realmente, de fato, um material bom, positivo, para que a qualidade melhore. E aí também vai entrar em outras questões que possivelmente a gente pode falar mais à frente, que é capacitação do profissional, né, capacitação continuada do profissional, que os pais também, olha pai, isso é muito importante para você que está nos ouvindo agora, né? O pai também é responsável pela educação do filho, não é só a escola. Na realidade, a escola é uma extensão, né? De casa, seria mais ou menos isso, né? Boa observação, Douglas. A escola é uma extensão. Aí lembra lá do artigo 205 que nós falamos, que é a responsabilidade da escola, do Estado, mas também a responsabilidade da família. Então, o pai precisa nos auxiliar para que essa qualidade aconteça. Como? Estando presente na vida do aluno, que ele faça a tarefa escolar, que ele tire um tempo, que ele não fique só no smartphone, né, jogando, mas que ele tire um tempo para ler, para escrever. Olha, nosso índice de alunos, a nível de Brasil, não estou falando a nível de Itapaci, mas o nível de pessoas analfabetas no Brasil cresce. Porque as pessoas elas não têm mais o hábito de escrever, de ler. Elas querem ficar somente aqui, no digital. Então, isso, para a qualidade da educação no contexto maior acontecer, nós precisamos dessa parceria. E nós vamos buscar isso, né? Nós vamos atrás desse planejamento, nós vamos atrás de toda essa efetividade para que de fato aconteça. No oferecimento de Panificadora União, pães quentinhos todos os dias a partir das 6 da manhã, você está acompanhando o Prosa Café de hoje com Fernando Pires, secretário de Educação aqui da cidade de Itapaci. Quais que são as suas prioridades para o currículo escolar e como é que você pretende garantir que os alunos tenham acesso a essa educação assim bem equilibrada? Agora sim, né? Falar de currículo é falar do governo federal. A educação hoje no Brasil, nós temos um ministério que a gente segue, né? Sim. O Ministério da Educação. O MEC, ele, como eu disse há pouco para vocês, lá no início, nós temos a LDB, 9496, que ainda é a lei maior aqui, e nós temos a BNCC. E aí os governos estaduais e municipais, o governo estadual ele tem um outro documento para o DCGO, que esse documento é o documento que dá a sustentação para que os municípios peguem essas legislações maiores, que são as federais, e eles façam as adaptações necessárias para trabalhar no seu município. Por exemplo, ao termo regionalidade. Vamos pensar aqui comigo. Pilar e Itapaci, cidades tão próximas, mas com uma cultura totalmente diferente. Não é assim? Bem diferente. Então, não tem como eu pensar, como professor, que eu vou trabalhar, o que eu trabalho aqui em Itapaci deve ser trabalhado lá em Pilar no mesmo contexto. Então, nós precisamos pensar num currículo que ele abarque essa regionalidade, essa goianidade, essa brasilidade também no contexto geral. E também, claro, num currículo que trabalha a globalização.
Se nós pensarmos que nós vamos formar pessoas que não sejam globalizadas, nós estamos fazendo o nosso aluno não chegar lá naquela autonomia que nós fomos lá no início. Então, o currículo, Douglas, ele já vem, mas ele não é um currículo engessado. Ele é um efeito cascata lá do governo federal, mas nos dando essa possibilidade de abrir essas possibilidades de trabalho. E aí nós trabalhamos em cima disso. É por isso que eu falo para você que nós temos um planejamento. A educação, ela trabalha em cima da legislação, mas mantendo um planejamento semanal ali para buscar atender todas essas partes do currículo. E aí nós temos essa parceria, SEDUC, né, que é a Secretaria Estadual de Educação, e Coordenação Regional de Educação. Da mesma forma que a Ritana e o Éder estão aqui como assessores pedagógicos, nós temos ainda a professora Sandra, a professora Elie, que trabalha no pedagógico, e a professora Liliane Bernardes, e eles estão em parceria sempre ali com a professora Jerusa, lá na CRE, para que seja repassada essa parte curricular. Então, quando nós falamos de currículo, é pensar em documento, né? E aí o importante se frisar para todos os pais é que o currículo, ele é uno, ele é unificado no nosso país, porém, ele nos permite trabalhar essas regionalidades. E é assim que nós vamos trabalhando, né? Fazendo um currículo que atenda, e aí a palavra aí que você pergunta na sua pergunta aí, equilíbrio, ele nos permita ter esse equilíbrio de trabalhar uma educação que atenda todas as necessidades. Vamos pegar um exemplo bem básico aí, clima aqui em Goiás, um clima mais quente, mas vamos pegar lá no sul, que é um lugar que faz mais frio. Então nós precisamos trabalhar questões diferenciadas. É um exemplo bem básico, né? Mas trabalhar questões diferenciadas nesse sentido. Como que você pretende fazer ou tornar com que as escolas sejam mais inclusivas, né? Independente de gênero, independente de cor, de raça, de religião, a inclusão mesmo, aquela inclusão que é tão mencionada e que é tão necessária? Faça-se menção a uma coisa primeiro, né? Quando nós falamos de inclusão, geralmente as pessoas pensam que inclusão é falar apenas de pessoas com deficiência ou de alunos com necessidades educacionais especiais. Mas falar de inclusão é você incluir todos. Muito bem colocado. Todos. E aí é direito de todos. A Constituição Federal fala lá no artigo 205 que eu falei no início, né? É direito de todos. Agora vamos falar dessa inclusão primeiro em relação às pessoas com deficiência e alunos com necessidades educacionais especiais. Primeiro, aí eu gosto sempre de citar a ONU, né, a Organização Nacional das Nações Unidas, Mundial das Nações Unidas. Quando ela fala que a inclusão é um processo que envolve transformação cultural, envolve transformação cultural das instituições, da sociedade, das pessoas, para que essas pessoas que necessitam de algum atendimento diferenciado, que elas sejam atendidas com plenitude de acordo com as suas diferenças. Douglas, eu sou uma pessoa, você é outra, e tal é outra. Todos nós que estamos aqui somos diferentes um do outro. Pensamos diferentes. Temos necessidades pessoais diferentes. Então, a escola ela é um desafio justamente por isso. Pense eu atender 2.300 pessoas que não são iguais, são todas diferentes. E esse é o maior desafio. Aí você fala assim, vamos incluir todos. É um desafio muito grande, mas a ideia é fazer justamente o que pede a ONU, fazer o que pede a Unicef, né, que as pessoas tenham garantias de que todas tenham acesso à educação, todas tenham acesso ao mesmo processo educacional. Aí quando nós falamos de inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo, nós trabalhamos hoje com o atendimento educacional especializado, que é mais conhecido pelas pessoas como sala do AEE. E hoje, o que nós fizemos para poder garantir mais esse acesso? Nós colocamos um professor específico, que é o professor Welber, para ser o mediador da inclusão. Então, o professor Welber é responsável de ir em todas as unidades escolares, conversar com os professores, conversar com os alunos, e aqui faz novamente uma pauta e coloca para você, pai. Hoje, a rede municipal ela busca conversar com você, pai, que tem algum aluno, algum filho, né, algum aluno nosso, com necessidade educacional especial, com deficiência, para que nós possamos atender. Aí, Douglas, é bom também nós colocarmos que para que esse atendimento ocorra de fato, é necessário um laudo médico, para que nós possamos estar baseados, pautados pela lei, para que esse aluno tenha esse atendimento especializado.
Como que esse atendimento acontece? Com um profissional de apoio. Esse aluno tem direito a um profissional de apoio que vai acompanhá-lo, que vai fazer uma adaptação das atividades para que ele possa acompanhar a turma. Não é fazer com que ele faça algo diferente. Inclusão não é isso. Inclusão é ensinar das mesmas formas e com os mesmos direitos, mas de acordo com a necessidade da pessoa. E isso se chama equidade. Trabalhar com equidade. Igualdade e equidade são coisas diferentes. Nós precisamos trabalhar com equidade para fazer com que essa inclusão aconteça de fato. Então, garantir esse acesso dessas pessoas à escola, garantir que essa comunicação escola-pais aconteça de fato, de forma efetiva, aí sim nós vamos falar assim que nós podemos garantir que a inclusão aconteça de fato. E aí nós podemos adentrar, não é muito a nossa realidade, mas se nós tivéssemos aqui população indígena, população quilombola, população LGBTQIA+, nós teríamos que incluir e garantir a acessibilidade de todas essas pessoas à educação, porque, de fato, essas pessoas, assim como todos nós como pessoas, temos essa garantia. A educação é garantia de todos. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. No oferecimento de Agrolac Produtos Agropecuários, você está acompanhando a edição de hoje do Prosa e Café. Vamos fazer aqui mais algumas perguntas para o Fernando Pires, o nosso secretário de Educação, que vem acompanhado da sua equipe, né? Nosso amigo Éder e também a Aritana, meu amigo Vital, que também está por aqui com a gente, a Aline, comandando tudo, ela que é a dona do tempo. De repente ela já manda, ó, tchuf, né? Corta. Não, mas aqui nesse caso aqui não tem perigo. Né? Você é uma pessoa muito culta, se expressa muito bem, e enriquece muito aqui o nosso programa com o seu conhecimento e levando informações tão valiosas para o nosso povo. Fernando, quais as estratégias, né, que você usa para apoiar os alunos com necessidades especiais e garantir que eles tenham acesso a recursos e apoios adequados? Então, Douglas, quando nós falamos de inclusão, e nós falamos agora há pouco sobre inclusão, nós falamos sobre essa garantia. Agora, essa pergunta, ela me remete a falar mais da parte técnica, do que nós temos que ofertar para que essa garantia aconteça. Né? E aí, dentro desse quesito, nós temos algumas ofertas já acontecendo na rede e algumas coisas que nós pretendemos ainda implementar. O que acontece na rede hoje? Nós temos, por exemplo, os profissionais de apoio. Hoje nós temos uma grande quantidade de profissionais de apoio que acompanham todos esses alunos laudados que necessitam, de alguma forma, de um atendimento especializado. Onde que esses profissionais trabalham? Eles atuam, primeiro, dentro da sala de aula, no acompanhamento diário das atividades, porque esse aluno, como eu tinha dito, ele não é que ele vai ser ceifado da aula, que vai ser colocado à parte. Ele precisa acompanhar a turma. E esse atendimento diferenciado ele pode acontecer, por exemplo, na sala do AE, que é a sala do atendimento especializado. Aí esse aluno precisa voltar no contraturno para que esse atendimento aconteça. Esse contraturno não acontecia até então com o aluno educacional, do aluno com necessidade educacional especial. E aí, a partir de agora, nós queremos implementar esse atendimento. Né? Que o pai já saiba que nós vamos convocar seu filho para que você leve até a escola para que ele faça esse atendimento num momento diferenciado. Outra situação que nós temos é o planejamento. O profissional de apoio, juntamente com o professor regente da sala, ele precisa fazer um planejamento que contemple todo esse atendimento. Para quê? Para que a inclusão de fato aconteça. Um exemplo, se o aluno ele tem alguma deficiência visual, baixa visão, nós precisamos adaptar essa prova, essa leitura, essa prova, essa atividade, ampliar, por exemplo. Isso é um atendimento básico que acontece. Se o aluno ele precisa de um intérprete de Libras, nós precisamos ter essa capacidade de ofertar para o aluno esse intérprete de Libras. E aí nós temos uma profissional de formação exclusiva para Libras. A professora Karine, hoje ela trabalha dentro da SME, com curso de capacitação para a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Né? Então nós fizemos o módulo 1, nós vamos começar novamente o módulo 1 agora do curso. Esse curso vai ser ofertado para quem? Primeiro, para todos os profissionais de apoio. Todos os profissionais de apoio da Rede Municipal de Educação terão que fazer o curso de Libras. Na verdade, isso eu acho que deveria ser para todos nós, população, né? Nós deveríamos saber, né, conversar através
da língua brasileira de sinais. E a professora Karine também já vai sistematizar, juntamente com o professor Roberto, que é o responsável pela capacitação continuada na rede, o módulo 2 do curso de Libras. Então, nós vamos avançar nesse atendimento. E mais do que isso, ontem mesmo nós colocamos lá, está aberto, cursos de especializações em inclusão, nossos professores estão correndo atrás para poderem estar atualizando nesse sentido. E eu falei do planejamento, o planejamento precisa ser flexível, para que possa, de fato, atender a essas pessoas. E eu acredito também que uma das melhores estratégias é o diálogo. Né? O diálogo com quem? Com o próprio aluno, com os pais e com os professores, para que, de fato, aí nós tenhamos qualidade nesse atendimento especializado. Porque aí, assim, fazendo, nós poderemos alcançar uma qualidade maior nesse atendimento e fazer com que, de fato, aconteça. Muito bem, no oferecimento de Ferreira Auto Center, você está acompanhando o nosso Prosa Café de hoje. Ferreira Auto Center é a automecânica especializada em veículos de todas as marcas e modelos. Bateu, estragou, queimou a junta de cabeçote, deu algum problema no seu carro, procure a Ferreira Auto Center do Satil, Cairo e toda a equipe lá prontos para atender você com a qualidade que você procura, o bom atendimento que você merece. Quero deixar também aqui rapidinho um recado sobre a Astec Qualificação Profissional. Nós estamos aqui falando sobre educação e a Astec tem cursos maravilhosos e, inclusive, eles estão com um projeto muito bacana lá, né, de aulas de canto, aulas de teclado, música. Então, procure a Astec e qualifique-se para o mercado de trabalho. Vou fazer mais uma pergunta já aqui para a gente. Aqui as minhas estão finalizando, né? Já é a última. Se o Vital tiver alguma coisa, os nossos assessores pedagógicos também quiser acrescentar alguma coisa, a Aline, pode ir pensando aí. Fernando, como que você planeja promover diversidade e a inclusão nas escolas e garantir que os alunos sejam preparados para viver numa sociedade diversa e globalizada? Acho que é a pergunta que arremata tudo que nós falamos, né? Nós falamos de inclusão, mas quando nós falamos do termo diversidade, nós estamos falando de englobar todos nós. A diversidade é isso, né? A diversidade de pensamentos, a diversidade de desejos e vontades, de sonhos. Então, incluir todos. Primeiro é esse ponto, né? E aí a gente retoma novamente lá na pergunta 1, quando nós começamos, né? De falar de autonomia, de cidadania, de formar um cidadão que seja crítico e participativo na nossa sociedade. Quando nós pensamos na rede municipal de educação, nós estamos falando de crianças e adolescentes. E aí é pensar que daqui 10, 15 anos nós vamos estar formando essas pessoas para estar nos nossos lugares. Sim. Nós vamos estar formando pessoas para estarem no seu lugar como comunicador do Vital, pessoas para estarem no lugar da professora Editana e do professor Éder como assessores, né? Futuros políticos, vereadores, futuros prefeitos, sim, futuros médicos, futuros profissionais autônomos, empresários, enfim. Pensar nessa variedade como um todo. E isso se chama globalização. E isso é pensar que nós precisamos capacitar esses nossos alunos para que eles sejam mais à frente, incluídos no mercado de trabalho, capacitar esses alunos para que eles sejam capazes de dialogar. Eu esqueci de falar que nós estamos correndo atrás de uma escola bilíngue. Quando se fala de globalização, eu me lembro muito bem que a professora Editana é uma expert em língua inglesa, né? Então, ela, mais que eu, pode falar a necessidade hoje do aluno saber outra língua. E nós estamos correndo atrás dessa busca de uma escola bilíngue aqui para Itapaci que contemple os nossos alunos. Então, falar em globalização é falar em educar para a vida. É educar para a vida, de fato. A escola, ela tem esse tripé, né? Ela tem a educação do conhecimento, a educação que busca formar o cidadão dentro dos seus princípios e uma educação pautada na legislação. Então, quando nós falamos educar para a vida, levar nossos alunos a meditar, a refletir todas essas possibilidades. Porque aí sim ele vai estar sendo globalizado, porque aí sim ele vai poder ser participativo numa sociedade que ela é diversa. Ela muda e está em transformação contínua, né? Mas eu queria deixar aqui a palavra, e eu conversando com o Éder e a Aritana, nós falamos com a palavra que nós queremos deixar hoje, né? É uma educação realmente que seja uma educação de equidade. Uma educação realmente que seja para todos. Ela precisa trazer essas garantias de acessibilidade para todos.
fazer com que todos alcancem. Tem uma imagem na internet que tem 3 rapazinhos lá olhando uma partida de futebol, e um é bem baixinho, um é mais mediano e um já é mais alto, né? E aí, quando se fala em equidade, buscar, geralmente colocava os caixotinhos para que um pudesse subir e visualizar, né? Os mesmos, em vez de fazer um buraquinho lá no muro para que eu pudesse visualizar aqui, vamos criar um mecanismo para que todos vejam do mesmo patamar, na mesma altura, né? E aí, quando nós respeitarmos essas diferenças, quando nós promovermos essa globalização, de fato, dentro da educação, nós vamos estar educando para a vida. Nós vamos estar formando cidadãos realmente que vão fazer uma diferença na nossa sociedade. A sociedade hoje, ela necessita de pessoas que queiram, de fato, fazer a diferença. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu falei para você que eu encaro a Secretaria Municipal de Educação como uma missão. Porque eu lembro, Vital, quando eu fui diretor, que você me entrevistou após vencer aquela eleição, e eu lembro até hoje que eu usei Juscelino Kubitschek lá para o Vital, né? Que eu falei que a educação em Tapaci, ela iria avançar em um ano o que ela não tinha avançado em 10, né? Não que eu queira ser literal nesse sentido, mas dentro da SME o que eu pretendo é isso, é fazer com que a educação municipal ela avance, e avance muito, não só em estrutura, mas também em aprendizagem, em parcerias, que a comunidade escolar compre a nossa ideia, e que eu quero é isso, que os professores, a comunidade escolar, o prefeito, os nossos vereadores, que eles comprem a ideia de que a educação é quem transforma a sociedade, e é assim que nós vamos fazer, de fato, a diferença dentro desse nosso país e dentro dessa nossa cidade. Dá muito gosto ouvir você falando assim, porque é justamente isso que nós, itapacinos, a população, espera de você. Eu quero falar para você, porque além de estar como secretário de Educação, você representa os professores, de um modo geral, e todos os profissionais, todas as áreas, todas as pessoas, por qualquer que seja a profissão dele, antes ele precisou passar pelas mãos de um professor. Então, falar da grandiosidade da sua profissão, poder agradecer você, agradecer aos demais que estão aqui com você, e dizer que vocês são extremamente importantes, vocês merecem ser valorizados, vocês merecem o respaldo da sociedade, vocês merecem que os pais entendam que a função do professor o professor não pode estar sozinho nesse processo de educação, de inclusão, de socialização, mas que, como você mesmo disse, que a escola e a família estejam juntos. Parabéns a você, e através de você, como eu já disse, eu estendo esses parabéns a todos os professores, vocês nos representam, tenho orgulho em olhar para vocês e entender que a nossa educação está em boas mãos. Eu agradeço a oportunidade. Falar de educação é muito bom, né? E é fácil também falar, porque nós vivemos isso dia a dia. E dizer para você e a todos que nos acompanham que a SME e a Rede Municipal de Ensino, ela está de portas abertas para você, pai, para você, aluno, para você da comunidade que queira levar uma ideia brilhante, que queira nos ajudar a fazer a diferença realmente. E quem sabe daqui um dia a gente volta para uma prosa aqui, trazendo um aluno, um pai, para um bate-papo mais descontraído, vendo essas visões de todos os envolvidos no processo educacional. E acho que é interessantíssima essa pauta, e parabéns a você pela ideia de trazer aqui pessoas para falar de educação. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha, comenta, segue na nossa rede social vizinha, Prosa e Café, lá no nosso Instagram. Nós estamos com 2.000 e alguma coisa de inscritos aqui no YouTube. Quando chegar nos 3.000 vai ter sorteio, viu? Não esquece de ativar o sininho das notificações, e toda vez que tiver um programa novo, um conteúdo novo, o próprio YouTube vai avisar para você. Um beijo no seu coração, que Deus cuide de você como Ele cuida de mim. Até a próxima semana com mais um programa.